tudo bem com você? Como é que tá do lado daí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema. Será que é polêmico? Não sei. Mas eu sei que é um tema que há muito tempo o Senhor colocou no meu coração. Antes mesmo de eu criar coragem para fazer um canal, Deus já falava no meu coração: um dia você deve trazer esse tema para conversar com as pessoas que te acompanham. E o tema é esse que você leu aí: tímidos não vão para o céu. E por quê? Por que eu trouxe esse tema? Porque durante muitos anos eu lutei contra a timidez. E o texto encontra-se em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 8. Porém, quanto aos covardes, e aí vai falando os outros itens, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente. Eu por anos ouvia isso e era como se fosse um pesadelo para mim. Eu tinha medo dessa palavra, porque eu não entendia o que de fato significava e as pessoas também não explicavam, não falavam do que se tratava. E muitas vezes esse termo era usado no seu contexto literal mesmo. As pessoas diziam: tímidos não vão para o céu. E na verdade não é bem assim. E aqui, gente, o texto está falando sobre covardia espiritual. Não está falando de timidez como personalidade. E o que seria então essa covardia espiritual? É o medo que nos impede de ser fiéis a Deus, de ser firmes na fé por conta das perseguições. É o medo de nos expor como cristãos, de nos posicionar frente àquilo que Deus quer que nós façamos por medo. Essa é a timidez que está retratando aqui, covardia espiritual. É sobre você saber que você foi chamado, que você foi escolhido, mas você está se escondendo. Você está como Jonas, fugindo por outras rotas. Isso é covardia espiritual. É você não fazer aquilo que Deus te manda fazer. Mas não confunda. Muitas vezes a pessoa acha que tem que fazer, e pega uma oportunidade de louvar e prega. Não é isso. Você também tem que ser obediente àquilo que foi lhe ordenado fazer. Mas no momento certo, Deus vai te dar a oportunidade para você falar. Se essa mensagem de Deus veio para as pessoas, Deus vai te dar a oportunidade. Porém, use as ferramentas que você tem na sua mão. Aproveite as oportunidades que lhe surgem para fazer a obra do Senhor. E enquanto a oportunidade não surge, se prepare, porque covardia espiritual também é ficar à mercê, é ficar no comodismo, é não se preparar, é não se posicionar frente ao chamado que Deus tem na sua vida, é não se colocar na presença de Deus em casa, se preparar, estudar, porque o estudo também é importante. Nós temos até mesmo exemplos bíblicos de personagens que tiveram alguma dificuldade na personalidade. Nós sabemos que Moisés, ele era inseguro no falar. E ele falou isso para Deus quando Deus chamou ele. Ele disse: Deus, eu não consigo, eu não sei exatamente qual era a dificuldade dele. Tem pessoas que falam que ele não sabia muito bem o idioma, ou que ele era gago, né? Então tem essas fontes, essas diferentes fontes, mas nós sabemos que ele tinha essa dificuldade. E eu por muitas vezes disse ao Senhor Jesus: eu não consigo falar, eu travo. Mas Deus usou Moisés para ser o libertador. E ele, frente a esse obstáculo, ele não parou. Ele fez o que Deus pediu para ele fazer. Jeremias é outro exemplo. Quando Deus chamou Jeremias, ele disse: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Em outras palavras, ele poderia dizer: não vão me levar a sério com esse meu jeitinho, que foi o que muitas vezes eu falei para Deus. E eu dizia para Deus: Senhor, eu
eu sou uma criança perante as outras pessoas. Eu não consigo me posicionar em frente a autoridades. Eu fico intimidada em frente às pessoas. E eu falava para Deus isso. Porém, Deus falou para Jeremias: aonde eu te mandar, tu irás. Aonde eu te enviar, tu irás. As minhas palavras serão colocadas na tua boca. Não temas diante deles. E Deus aplicou essa mesma palavra que aplicou a Jeremias, Ele aplicou a mim e Ele aplica a você também. Se você tem um chamado, não temas, porque Deus vai à frente de ti e vai te capacitando. Os seus traços de personalidade não são empecilhos para Deus. E entenda, a coragem, ela não é ausência de medo, mas é você seguir em frente mesmo com medo. E muitas vezes eu fiz isso, mesmo com medo de me expor, mesmo com medo de falar. Mesmo assim, eu ia em frente, porque eu queria viver o chamado de Deus. E Deus foi me aperfeiçoando. É necessário uma posição nossa, um posicionamento, uma atitude para que Deus realize suas obras em nossa vida. Nós vimos histórias na Bíblia de pessoas que precisavam de um milagre, mas que se posicionaram. A mulher do fluxo de sangue rompeu a multidão para encontrar com o seu milagre. E esse é só um exemplo. Temos vários outros exemplos bíblicos de pessoas que romperam suas próprias limitações para viverem o inesperado, para viverem o improvável. Então, sim, você pode ser tímido, você pode ser reservado, você pode ser tímida, você pode ser reservada, mas ter um coração completamente entregue, completamente ousado na presença de Deus e para Deus. Não deixe que a timidez te impeça de viver o extraordinário de Deus na sua vida. Não deixe que o medo te impeça de alcançar a vitória, as bênçãos, a promessa do Senhor, porque Ele te capacita. Existem traços em nossa personalidade que são nossa essência, mas que o Senhor quer nos usar apesar deles, e Ele quer nos usar com eles. Paulo, ele tinha um espinho na carne e ele orou a Deus para que o curasse, mas Deus não curou. E ao contrário disso, Deus falou para ele: a minha graça te basta, é o suficiente. E se eu tirar esse teu espinho na carne, você vai se vangloriar. Então, para que a honra e a glória seja sempre minha, eu vou deixar esse espinho aí. Então, talvez esse traço seja exatamente para isso, para que a glória e a honra não seja sua, mas seja do Senhor. Deus usa também as nossas habilidades ao seu favor, mas muitas vezes tem algumas pessoas que têm certas dificuldades e que Deus escolhe usar justamente para mostrar que a honra e a glória é dele e não nossa. Então, se essa palavra falou com você, não se esqueça de deixar o seu curtir, de deixar aqui o seu comentário. Você é uma pessoa tímida? Se você é, me conta aqui as suas dificuldades, vamos interagir, me siga nas minhas redes sociais, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.